Então, boa tarde aqui a todos. Bem-vindos à sessão 10 das Career Conversations. Nós, nestas conversas que fazemos uma vez por mês, exploramos temas atuais que estão relacionados com a carreira e que nos dizem respeito a todos. E o tema de hoje é, sem dúvida, mais um exemplo disso mesmo. E vamos falar de um tópico que está na mente de toda a gente, que é o regresso aos locais de trabalho, depois de um período de teletrabalho em exclusivo. Comigo, para esta conversa, tenho a Paula Neves. Boa tarde a todos, bem-vindos. A Lourdes Monteiro e eu apoiamos, como sabem, pessoas na conquista da sua realização profissional através do projeto Career Redesign. E com estas Career Conversations, aquilo que nós pretendemos é potenciar a literacia de carreira e partilhar aqui algum conhecimento de forma a ajudar as pessoas a compreenderem e a responderem a desafios que estão a enfrentar nas suas vidas profissionais. Sim, então, começar por vos dizer que estas sessões são gravadas e é por isso que nós pedimos e desligamos as câmaras e o áudio. E para quê? Porque assim podemos salvaguardar a vossa privacidade e podemos partilhar a gravação com outras pessoas que não puderam estar aqui, porque há sempre pessoas que se registam e por algum motivo não conseguem comparecer, então vão receber essa gravação e depois vai ficar também disponível no nosso site lourdesmonteiro.com e também no canal do YouTube Lourdes Monteiro Career Design. O que, desde já, vos convido a que subscrevam para estarem sempre dentro dos conteúdos que nós vamos produzindo e se ativarem o sino de notificações, sempre que nós tivermos conteúdo novo, vocês vão ser avisados. Portanto, convido-vos a essa subscrição. E convidamos-vos também a que nos façam sugestões de temas para sessões futuras. Como é que podem fazer isto? Podem fazê-lo na caixa de comentários do YouTube relativa a esta Career Conversation, ou então, se preferirem, enviem-nos um e-mail para info@lourdesmonteiro.com. Connosco está também, como habitualmente, a Alexandra, que é a nossa Career Conversation Host. A Alexandra vai gerir todos os comentários e perguntas ao longo e no final desta conversa e por isso é natural que ouçamos a sua voz, a imagem não vai aparecer, que pode acontecer ouvirmos a voz da Alexandra durante a sessão ou mais para o fim. Alexandra, como estás hoje? Olá, boa tarde. Estou um bocadinho rouca, peço já desculpa. Pois Uma é, pequena alergia, acho que foi do IKEA, mas vai passar. Passando a publicidade. Exatamente. Então, a Lourdes já adiantou aqui algumas regras de convivência para que a qualidade e a confidencialidade seja mantida. Por favor, mantenham o áudio e o vídeo desligados, de forma a preservarmos então estas duas situações, qualidade e confidencialidade. Qualquer comentário que tenham, enviem aqui no chat, no bate-papo. Podem no enviar partilhando para todos, ou se preferirem manter a confidencialidade, enviem-no diretamente para mim, aqui no chat. No final haverá também um tempo para perguntas e respostas. E até lá, aproveitem. Obrigada, Alexandra. E o tema desta Career Conversation é regresso ao local de trabalho, ameaça ou oportunidade. E quando nós definimos os temas destas sessões, nós temos sempre a intenção de abordar os principais desafios que as pessoas estejam a viver. E por isso era inevitável trazer este tema, o tema do fim do teletrabalho em exclusivo e do regresso ao trabalho presencial, a esta Career Conversation. No entanto, temos que admitir aqui que não foi pacífico entre nós encontrar o ângulo a trazer para esta discussão, Lourdes, não foi? Pois não foi. Foi muito claro para nós que o tema teria de ser trazido, até porque está presente no discurso das pessoas que nós acompanhamos e está presente por vários motivos que vamos partilhar aqui hoje, mas não foi muito fácil nós decidirmos o que é que íamos abordar neste tema. E porquê? Porque todos nós temos acesso a inúmeros estudos que estão a ser feitos neste momento sobre as vantagens e as desvantagens de se estar em teletrabalho, quer para o colaborador, quer para as organizações. E, portanto, há imenso conhecimento gerado sobre o tema e sobre o impacto que teve estarmos nesse regime de teletrabalho exclusivo. E sem dúvida que esse conhecimento é relevante, isso não está em causa. Só que, e a discussão entre nós foi um bocado por aqui, nós sabemos que quem vem a estas sessões estará numa de duas situações específicas e, portanto, queríamos
responder às questões dessas pessoas. E então, quais são essas situações específicas? Bem, por um lado, há de certeza quem se esteja a debater com a sua realidade, com a sua relação profissional atual. E por isso existem preocupações que vêm ao de cima quando se entra numa fase de desconfinamento, que pressupõe regressar ao local físico de trabalho. E, portanto, nós hoje queremos incidir sobre essas preocupações e sobre os desafios que estão na cabeça de alguns e podemos garantir que sobre isso não vão conseguir encontrar facilmente literatura sobre o tema, porque isso é aquele ângulo de que ninguém fala. E por isso é que nós andámos aqui a perceber o que era produtivo para trazer. Por outro lado, há outros casos em que o regresso ao local de trabalho ele é visto como uma oportunidade. E aqui também é importante podermos falar de como é que podemos tirar o melhor partido dessa oportunidade. A nossa ideia aqui hoje é, acima de tudo isto, fazendo sempre a ligação com o grande tema que trabalhamos, que é a realização, o que queremos é trazer estratégias simples e acionáveis, quer se esteja num cenário, quer se esteja noutro. E, portanto, foi essa o consenso a que conseguimos chegar. Deu trabalho, mas chegámos lá, não foi, Paula? É verdade, é verdade. E nesse sentido, os tópicos que nós vamos abordar nesta sessão vão ser, em primeiro lugar, o impacto do formato de trabalho na realização, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, qual é a relação, qual é o impacto. Em segundo lugar, as oportunidades e as ameaças que nós encontramos no regresso ao local de trabalho, que podem existir e que as pessoas que nos estão a ouvir podem estar a sentir. E, em terceiro lugar, e como não podia deixar de ser, recomendações úteis que acreditamos que podem pôr em prática imediatamente. E começando pelo primeiro tópico, Lourdes, qual é que é o impacto do formato de trabalho na realização? Bem, para já convém nós termos claro que a realização profissional depende de vários fatores. Depende da retribuição financeira, se gostamos ou não do trabalho que fazemos, se nos identificamos com a equipa e com a empresa, e depende também da forma como nós realizamos esse trabalho e das condições que dispomos para o poder entregar ou fazer. Ou seja, a realização, sem dúvida, que em parte é influenciada por tudo o que constitui a relação com a organização ou com as entidades com as quais nós colaboramos. No meu livro, Quero Póssimo de Carreira, e também no episódio 6 do podcast, que tem o mesmo nome, eu partilho um conceito que é o conceito de Career Sweet Spot, e a tradução em português, podemos lhe chamar Zona Ótima de Carreira. E à luz deste conceito, nós sabemos que a realização depende, em parte, de nós colocarmos ao serviço aquelas que são as nossas qualidades, ou seja, aquilo que fazemos naturalmente, de podermos explorar os nossos interesses no trabalho que realizamos e do contexto em que exercemos a atividade, ou seja, a tal relação com a entidade. E, portanto, a realização depende de todas estas componentes. Então, quando falamos de teletrabalho ou de trabalhar em presença, isso vai ter um impacto direto na relação entre nós e a entidade do contexto e vai ter um impacto direto na forma como nós entregamos o trabalho. Isso é completamente direto. O impacto é direto. E aquilo que estás a dizer é importante, Lourdes, porque existem casos em que as pessoas estavam extremamente realizadas na sua relação profissional antes da pandemia e o facto de terem passado a estar em teletrabalho mudou a forma de trabalhar e, portanto, esse estado de realização. Completamente. E vem-me logo aqui à memória um caso de uma pessoa que tinha iniciado funções, quando começou a trabalhar connosco, tinha iniciado funções há mais ou menos 2 anos, numa nova empresa. E então estava radiante, estava a desfrutar completamente da experiência, estava mesmo no seu sweet spot. A sua relação com a chefia era excelente e, portanto, tudo corria bem. Entrou o regime de teletrabalho. E, literalmente, o caos instalou-se e com essa mudança toda, a atitude da chefia também se alterou. E esta relação, nomeadamente a relação direta com o superior hierárquico, passou a ser uma fonte de desgaste para esta pessoa. O impacto foi de tal maneira importante que às tantas esta pessoa teve necessidade de repensar a carreira, porque a situação tornou-se
muito confusa para si, ao ponto de ponderar sair da empresa. E isto foi muito, muito repentino. Então, neste caso em concreto, aquilo que nós fizemos foi apoiar a pessoa a ser capaz de ler e compreender os aspectos organizacionais que mudaram como uma reação ao contexto de pandemia, e isto foi transversal a todos, não é? E também ajudar a aceitar a mudança da chefia, porque muitas vezes o problema que se coloca é que nós não aceitamos, resistimos, então ainda colocamos mais confusão e mais tensão naquilo que já não está a ser muito claro para nós. Então, aqui trabalhamos muito a aceitação, portanto, ok, o comportamento era um, agora passou a ser outro, e a partir daí delinear estratégias por parte da pessoa, tendo em conta o grau de autonomia na organização, ok? Porque nem toda a gente tem o mesmo grau de autonomia, e respeitando esse grau, ou seja, os graus de liberdade que a pessoa tem, o que é que a pessoa podia fazer? Então, neste caso a pessoa não saiu e acabou por perceber que tinha que se concentrar no que de facto lhe dizia respeito, tendo em conta o papel que desempenhava, e conseguiu permanecer e encontrar um novo equilíbrio e uma nova forma de se relacionar com a situação e com esta relação com a chefia. E aliás, as pessoas que nos acompanham há algum tempo, Lourdes, na linha do que estás a dizer, sabem que em quase todas as Career Conversations nós recomendamos que, antes mesmo de pensarmos em sair de um projeto, é importante avaliar se estamos a assumir a nossa parte de responsabilidade, e nomeadamente para influenciar aquilo que está a acontecer, ou seja, se estamos a fazer aquilo que conseguimos fazer para influenciar o que está a acontecer dentro da nossa esfera de autonomia. E na sequência deste exemplo que partilhaste, eu reforço um ponto importante, é que as pessoas que nos chefiam não estavam provavelmente preparadas para o contexto de teletrabalho, tal como ninguém estava, não é? Cada um de nós não estava, as próprias organizações não estavam preparadas para o teletrabalho e, portanto, não existiam recursos nem métodos de trabalho pré-estabelecidos e, portanto, não havia nada que estivesse in place, no lugar para acolhermos este sistema. E há aqui um ponto importante, que é os líderes, pela posição que ocupam e pela autoridade que têm sobre o nosso trabalho, acabam por ter um impacto adicional, que é cumulativo a todas as outras mudanças. Sim, e é assim, convenhamos que o teletrabalho tem as suas armadilhas, não é? Sempre teve. Antes da pandemia já existiam equipas e pessoas em teletrabalho, isto não é uma coisa nova. E já há muito tempo que era sabido e conhecido a importância das dinâmicas que são necessárias para fazer uma equipa funcionar nesse formato. Porque, na verdade, o que acontece quando nós estamos nesse tipo de forma de trabalho é que é mais difícil construir a relação de confiança. As pessoas não estão connosco. Então, é mais fácil surgirem conflitos que são fruto de mal-entendidos por causa da maneira como comunicamos, que tende a ser muito escrito, não é? Com a quantidade de canais de comunicação que nós temos abertos, e às vezes estamos a comunicar numa plataforma no computador, outros no telefone, e estamos a falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Portanto, estamos em multitasking, completamente. Portanto, surgem confusões naturalmente. E como surgem confusões também naturalmente, e esta comunicação é mais restrita, quer queiramos, quer não, depois a resolução também, o desafio de resolver o conflito também é maior. E, portanto, naturalmente, há aqui mais fragilidade na construção da confiança. Sabes que eu própria senti isso quando estive, há muitos anos atrás, em organizações diferentes, a trabalhar ou a colaborar em formato de trabalho à distância ou de teletrabalho. E esse formato impactou na relação que eu tinha com as pessoas a quem eu reportava. E não foi só comigo, eu observei esse tipo de impacto com outros colegas. E, portanto, há um provérbio que diz que quem não aparece esquece, e de facto o que eu sentia era muitas vezes uma desconfiança e uma espécie de tensão que acabava por se dissolver quando nós tínhamos reuniões presenciais. E a propósito disto, o Simon Sinek, que é o autor do livro Leaders Eat Last, que na edição portuguesa se chama Os Líderes Comem em Último, ele explica-nos que quanto mais tempo nós passamos com uma pessoa, mais aprendemos a confiar nela e vice-versa. E essa interação induz biologicamente maiores níveis de oxitocina, que é uma hormona que está relacionada com o sentirmos estima e sentirmos afeto pelo outro.
E é como se por magia nós passássemos a ter um laço maior com esta pessoa, só pelo simples facto de passarmos tempo com ela e partilharmos coisas fisicamente em presença com ela. Ora, isto também funciona ao contrário, ou seja, na ausência de contacto físico, se nós nos cingirmos apenas ao e-mail e às mensagens escritas, é muito mais difícil criar confiança. Os laços são mais frágeis e as pessoas mais facilmente tendem a julgar o outro como inimigo, como perigo ou como não está a fazer aquilo que devia fazer. E eu senti que isso foi o que aconteceu no meu caso e no exemplo que tu Lourdes, mencionaste. E isto é a biologia básica do ser humano, porque nós temos uma programação de há milhares de anos atrás que é a mesma, portanto, a programação que temos é a mesma que tínhamos quando vivíamos em tribos há milhares de anos atrás. E bem vistas as coisas, nós ainda vivemos em tribos, portanto... Sim, completamente. Somos E logicamente sociais. está tudo na mesma, exatamente, Sim. é isso Somos mesmo. seres sociais, não é? Por questões de sobrevivência, nós somos Sim, sociais para sobreviver. Sem dúvida, e é engraçado, estavas a falar isso, estava-me aqui a lembrar de uma interação que tive com uma pessoa com quem trabalho, que está num projeto que estamos a desenvolver em conjunto, e no outro dia estávamos a trocar mensagens intensivamente, e às tantas, isto aconteceu comigo, eu já estava a ler aquela mensagem a pensar, isto não está a correr bem, esta pessoa está aqui a entrar em conflito, e a minha tendência foi pegar no telefone e falar com ela. E incrível que só de ouvir o tom de voz dela eu percebi logo que estava a ter uma interpretação enviesada da mensagem. E, portanto, isto acontece tão facilmente. E, portanto, se nós não tivermos a consciência e tivermos este discernimento de há coisas que se tratam por escrito, outras que se tratam por voz, outras que se tratam em presença, é muito fácil acontecerem os conflitos. É muito, muito, muito fácil. Ainda por cima, quando estamos todos numa lógica de entregar e fazer, não é? E temos mais do que pensar e queremos despachar a nossa to-do list. Mas por tudo isto que nós já referimos, é claro que é óbvio que o teletrabalho tem os seus riscos, não é? E os especialistas que defendem esse formato também o reconhecem e sabem que para funcionar da melhor forma é necessária uma mudança de mindset nas lideranças, especialmente nas lideranças de topo e daquelas que são assumidas pela geração baby boomers e até da geração X, que é a nossa, não é, Paula? Porque a verdade é que a maioria das pessoas, para a maioria de nós, isto é uma prática nova, não nos é familiar, nós não crescemos a aprender a trabalhar neste formato exclusivo, de todo. E, portanto, estar em exclusivo desta forma é preciso mudança, é preciso novas práticas, é preciso novos processos, novas políticas de trabalho, novos espaços de trabalho, requer tempo, requer energia, para uma mudança de cultura organizacional e requer dotar as pessoas com ferramentas, com tecnologias e com mindset para poderem trabalhar com sucesso. E estou-te a falar disto e já me está a surgir aqui outro exemplo. Eu, daquelas coisas, se eu começar a dar exemplos a mais, trava-me, porque eu sou tipo a bíblia dos exemplos, não é? Que tem a ver com um caso que reflete um dos grandes desafios que tem estado presente com o teletrabalho, e que é um caso de uma pessoa que também tem sido acompanhada por nós, que quando entrou em teletrabalho, ela literalmente deixou de ter vida. O que foi completamente potenciado pelo facto de trabalhar com outras geografias a nível mundial. Esta pessoa estava sempre ligada. Começava às 7 da manhã e tinha um horário, como eu chamo, horário religioso, não é? E até quando Deus quisesse. E quando Deus quisesse, podia ser até às 11, até à meia-noite, e no outro dia, às 7 da manhã, estava lá outra vez, não é? Pronto, isto nunca parava. Escusado será dizer que isto teve um impacto gigante na qualidade de vida, não é? Às tantas, esta pessoa perdeu qualidade de sono, perdeu capacidade de atenção, começou a entrar em exaustão e bem, podia fazer aqui uma lista de todos os efeitos colaterais que isso teve. O que é que acontece? Esta pessoa tinha autonomia na sua função, portanto é uma pessoa com posição de liderança. E o movimento que fez para estabelecer equilíbrios de vida, para restabelecer esses equilíbrios, não é? Foi criar critérios novos na gestão da equipa e definir novos limites e regras de trabalho com os stakeholders com quem tinha que trabalhar a nível nacional e internacional. Nomeadamente, e para vos dar um exemplo concreto, passou por coisas tão simples como quais eram os critérios de decisão para aceitar reuniões com base no propósito dessas reuniões e na relevância para os objetivos estratégicos desta pessoa.
O desafio foi gigante, mas foi superado. E isto não foi uma coisa que, e tal, trabalhamos isto um dia, no dia seguinte é diferente. Não, isto levou meses a ser trabalhado. Agora, está de regresso ao local de trabalho em sistema híbrido, ok? E nesse regresso, o que é que foi interessante? Aproveitou que tinha novas formas de estar com as pessoas com quem trabalhava e manteve essas regras nos dias em que está em teletrabalho. Já para não falar, nos dias que não está e vem à empresa, sai da empresa, acabou. Não liga mais dispositivo nenhum, há um fecho psicológico do dia. Este caso aqui, apesar da situação agora estar bastante gerível, foi um caso que bateu em situação extrema e fez com que esta pessoa tivesse aprendizagens muito fortes, mas teve que chegar a uma situação limite para conseguir dar a volta. Isto foi mesmo uma coisa muito difícil e não foi caso único. A questão é Lourdes, que... Desculpa, Paula. Não, Estava só Alexandra. a ouvir esse exemplo e estava-me a lembrar, de facto, dos limites também, que ficaram muito por definir entre o que é trabalho, o que é em casa, e nós tivemos o trabalho a entrar na nossa casa. E isso tornou muito difícil para nós também fazer essa definição de limites, quer de horários, quer mesmo a questão, por exemplo, falaram muito, tu e a Paula, da comunicação, os problemas de comunicação, mas nós temos agora novos meios, temos a imagem, não é? Sim. Mas a própria imagem, que facilitou muito este teletrabalho, também trouxe aqui algumas questões. Quando é que estamos a partilhar a imagem, quando é que não estamos? E acabamos por partilhar a nossa imagem de casa, quando é que estamos preparados para partilhar ou não? É verdade, é verdade. Realmente isto trouxe aqui desafios novos que ninguém estava à espera, não é? Todos nós temos cenas, não é? De estarmos a trabalhar e passa o gato, ou entra a criança, ou entra o avô, ou o que é que seja, não é? Isto passou a fazer parte dos nossos dias, sendo que o tema dos limites é um grande tema, não é? E que também se tem sido muito discutido do ponto de vista da legislação, o direito a estar desligado, não é? Não estar conectado, precisamente para ajudar as pessoas a conseguirem ter uma gestão mais salutar do equilíbrio de vida. E realmente houve casos extremos, houve casos de pessoas que o tempo que estão acordadas estão permanentemente ligadas, ok? E de facto não foi fácil. Algumas pessoas, a verdade é que para algumas pessoas só quando batem no fundo, não é, que conseguem potenciar mudanças importantes e claramente esse foi o caso que tu Terá acabaste sido o caso de muitos, não é? E terá sido o caso de de muitos. mencionar e que não está, infelizmente não está sozinho. E em relação às situações que tu mencionaste, Lourdes, as pessoas, nestes dois exemplos que deste, as pessoas regressaram em sistema híbrido, ou seja, estão alguns dias em teletrabalho e nos outros estão presencialmente. E pelo que eu percebi, a decisão é das pessoas de o fazerem. Que, Sem de dúvida. resto, parece que está a ser a tendência em muitas empresas. E aparentemente também esta é a opção que as pessoas mais apreciam, porque por um lado permite, estou a pensar, permite poupar o tempo da deslocação, disponibilizar tempo para áreas da vida pessoal, permite, por exemplo, fazer cursos, que é uma coisa que muitas pessoas valorizam, e permite manter o foco numa mudança profissional, se for o caso, para as pessoas que estão a ponderar isso. Ao mesmo tempo, permite ter a componente social de interação com os colegas e fortalecer o sentido de pertença com as equipas, que, como já vimos, é uma questão biológica e fundamental. Além disso, o ter a opção de escolha é valorizado em geral por todas as equipas e de todas as gerações, não é? Todos nós apreciamos poder ter poder de decisão sobre as nossas vidas. Sim, completamente. Olha, reforçando a ideia que estás a passar, nós tivemos a ver um estudo que foi realizado a propósito do impacto dos sistemas híbridos, não é? E foi realizado um inquérito a 1000 norte-americanos, em maio deste ano. Nós depois vamos disponibilizar todos os estudos que nós consultamos, vamos disponibilizar num mail onde também será disponibilizada esta gravação. E nesse estudo que foi feito, os resultados mostraram que 39% das pessoas considerariam demitir-se caso os seus empregadores não fossem flexíveis em relação ao trabalho à distância. Quando se faz um zoom in
sobre as respostas de pessoas da geração milénio, que nascidos entre 80 e 94, e as pessoas da geração Z, nascidos entre 95 e 2010, a percentagem aumenta para 49%. E, portanto, não é surpreendente que uma das estratégias mais discutidas no momento para as organizações atraírem o talento no futuro seja precisamente disponibilizar a opção, e reparem, opção do trabalho remoto, num modelo que, no mínimo, se espera que venha a ser híbrido. E quando observamos, quando passamos para a realidade portuguesa, tu mencionaste um estudo de 1000 americanos, eu agora vou mencionar um estudo com 1000 trabalhadores portugueses. O público online, a 31 de maio, dava conta de um estudo do Observatório da Sociedade Portuguesa na Universidade Católica de Lisboa, e através deste estudo foram de facto observados, ou foram inquiridos 1000 trabalhadores portugueses, e dos portugueses que estavam em teletrabalho, 80% preferiam continuar em teletrabalho até 4 dias por semana, apesar de admitirem que em casa têm menos qualidade nas condições de trabalho, ou seja, preferem um sistema híbrido que alterna o virtual com a presença física, mesmo sabendo que em casa não têm, poderão não ter as condições ideais para poder estar a fazer o seu trabalho. Sim, e eu acredito que de uma forma global seja a preferência tendencial. Voltando aqui ao tema de hoje e aos tópicos que nós nos propusemos abordar, se nós repararmos aqueles exemplos que já falámos aqui e aqueles dois que eu dei dos casos que acompanhamos, o teletrabalho teve um impacto inicialmente negativo na realização profissional. E as pessoas em causa conseguiram encontrar estratégias para contornar esse impacto, mas sem dúvida que agora encaram de forma muito natural o regresso ao local físico como uma oportunidade e até como uma estratégia geradora de mais equilíbrio. Sendo que não são casos únicos. Nos diversos estudos sobre o regresso aos locais de trabalho, também há outras situações em que as pessoas encaram como uma oportunidade. Por exemplo, também já se tem consciência que quem iniciou há pouco tempo funções numa empresa nova tem necessidade de estabelecer sentido de pertença e, portanto, tem maior vontade de estar em interação física, presencial com os colegas. Para além disso, há aqui outra componente que influencia, que é, como está numa fase de integração e de aprendizagem, tem interesse em estar mais perto, porque a aprendizagem é mais potenciada. Para além disso, também há quem olhe como uma oportunidade o regresso ao local de trabalho, porque estas pessoas querem se posicionar intencionalmente para participarem de certos projetos ou alavancar algum tipo específico de experiência. E a presença física é importante até na recolha de informação e em tentar perceber se isso será viável ou não e quem é que são as pessoas que podem ajudar e podem se tornar aliadas nessa intenção. Por outro lado, há também pessoas que querem trabalhar a sua capacidade de influência, o seu networking, ou porque estão a pensar em uma mudança de função internamente, ou até querem trabalhar para a sua promoção. E aqui nós sabemos que há um receio específico na mente das pessoas. Tu há bocado disseste aquele ditado que é muito conhecido, não é? Quem não aparece, esquece. E eu agora reforço com outro dito popular, que eu gosto muito dos ditos populares, têm sempre lá muita coisa sábia, que é longe da vista, longe do coração. E as pessoas verbalizam isto mesmo, que é, eu não estou ali ao lado, portanto, no momento de ser pensada uma reestruturação ou identificar pessoas para novas posições ou para novos projetos, não se lembram de mim. E as pessoas têm medo disto. Por isso mesmo, nós gostaríamos de deixar aqui algumas recomendações para quem esteja nesta situação, para quem considera o regresso ao local de trabalho como uma oportunidade. E, por exemplo, se no seu caso pretender mudar internamente de área, ter novos projetos, ou posicionar-se para uma promoção, ou até alimentar o sentido de pertença, o regresso aos locais físicos de trabalho são muito favoráveis para criar oportunidades e para ter conversas com pessoas que possam ser aliadas nessa mudança. O pretexto perfeito para iniciar a conversa, porque muitas pessoas às vezes perguntam, mas digo o quê? Como é que eu faço isso? E o pretexto perfeito para iniciar a conversa é perceber o estado geral das coisas, o que é que se perspectiva fazer diferente ao nível do negócio, o que é que vai acontecer à estrutura, que oportunidades é que o desconfinamento
está a trazer. E, portanto, este tipo de questões e de abordagens pode ser um pretexto para criar estas alianças. E aqui, com isto, vai recolher informação muito importante, muito relevante. Para as pessoas que iniciaram funções há pouco tempo, o regresso ao trabalho presencial ou ao modelo híbrido vai permitir-lhes aproveitar para conhecer melhor os seus interlocutores e ter aquelas conversas mais sociais que na escola não é possível ter, ou que pelo menos não surgem de uma forma tão espontânea. E fazer perguntas do género, ou ao escutar, o que é que prefere estar em teletrabalho, prefere estar em presença, ou por exemplo perceber como é que a pessoa com quem eu estou a trabalhar, ou as pessoas com quem estou a trabalhar, começaram a colaboração na empresa, e portanto contar um bocadinho da sua história, partilhar preferências. São tudo coisas que nos ajudam num processo de integração para quem iniciou funções há pouco tempo. E outra recomendação, ou na linha desta recomendação, por exemplo, questionar como é que vamos funcionar daqui em diante para poder organizar-me nesta fase de transição, porque verdade seja dita, se tivemos de nos adaptar ao teletrabalho, agora nós estamos novamente numa fase de transição e portanto vamos ter que nos adaptar a um modelo híbrido ou a um modelo full-time presencial que já não sabemos o que é há 1 ano e meio, não é? E portanto isto implica criar novos hábitos, isto tem impacto na forma como nos organizamos e tem, obviamente, reflexos nas dinâmicas profissionais. Sem sombra de dúvida. E olha, essas recomendações que estavas agora a deixar são mesmo muito importantes, porque é uma pergunta que as pessoas nos colocam muitas vezes, não é? Então, mas agora eu chego lá e como é que eu faço, não é? Para perceber com o que é que posso contar. E realmente, às vezes, parece uma coisa tão simples, mas é muito importante. Agora, nós falámos de casos em que as pessoas têm o regresso como uma oportunidade, não é? Percepcionam dessa maneira. Agora, nós sabemos, do trabalho que nós desenvolvemos, que muitas pessoas, já antes da pandemia entrar, estavam insatisfeitas com a sua relação profissional. E o teletrabalho trouxe-lhes oxigénio, porque representou para estas pessoas, para estes casos, a possibilidade de terem mais tempo, espaço, liberdade para poderem refletir sobre a sua vida profissional. Particularmente para as pessoas que estavam a ter relações tensas com as suas chefias ou com o ambiente de trabalho, que muitas vezes era negativo ou tóxico, ou que não gostavam de fazer o que estavam a fazer. E, portanto, o teletrabalho, em alguns casos, não foi em todos, protegeu as pessoas em alguma medida, porque a pessoa não está exposta presencialmente aos fatores que lhe promovem tensão. Então trouxe alguma acalmia, alguma paz de espírito e pela primeira vez puderam pensar como é que podiam gerir carreira de forma diferente, não é? Naturalmente, para quem está em situações dessa natureza, regressar ao local físico de trabalho representa uma perda desse espaço, dessa liberdade. E provavelmente estas pessoas já estão em angústia. Claramente veem o regresso ao trabalho presencial ou a um modelo híbrido como uma ameaça. Completamente. E até te vou dar aqui um exemplo de uma pessoa com quem estive a trabalhar recentemente, que desde que entrou em confinamento, fez pela primeira vez, em quase 20 anos de carreira, imagina, pela primeira vez, fez uma apropriação notável da sua gestão de carreira, coisa que nunca tinha feito. E está precisamente agora numa fase de explorar oportunidades alternativas. E por isso está envolvida em vários processos de recrutamento. Só que esta pessoa já teve a indicação que é para regressar, não é? Automaticamente, embora não saiba ainda em que moldes é que vai regressar, automaticamente entrou em angústia. Porque seja qual seja os moldes, sistema híbrido ou full-time, porque ainda não sabe, há uma coisa que ela tem certeza, que vai voltar para um ambiente que na percepção desta pessoa é super negativo, é tóxico e que esta pessoa sente que a consome. Claro. E por isso, esta pessoa tem um receio muito legítimo, que é esta pessoa tem medo de não conseguir ter energia para continuar a perseguir a mudança que deseja. E nós sabemos que isto é a preocupação em muitos casos. Eu dou aqui um outro exemplo, Lourdes, uma das pessoas que acompanhamos viveu uma situação idêntica, só que
na fase ou numa fase de integração na empresa. Esta pessoa foi recrutada em contexto de pandemia e isso só por si já foi um desafio. Esta pessoa, ao segundo dia de colaboração com a empresa, ela percebeu que se tinha enganado, que não estava no projeto certo para a sua realização profissional. É um daqueles casos em que parecia ser a oportunidade perfeita em termos de carreira e de currículo, mas não era. E isto aconteceu, e agora abro aqui um parênteses, aconteceu porque lhe faltaram critérios de gestão de carreira quando decidiu abraçar o projeto, que é aquilo que nós vemos acontecer com tanta gente. E esta constatação obrigou a pessoa a repensar carreira, tal e qual como no último exemplo que mencionaste, Lourdes. E enquanto fazia esta reflexão, começou-se a falar no regresso ao trabalho presencial, o que deixava esta pessoa perfeitamente angustiada. Não é que o ambiente fosse tóxico, propriamente, mas era um ambiente completamente desorganizado, sem qualquer estrutura, e esta pessoa que era muito organizada e que precisava muito de estrutura, de processos e de responsabilidades claramente definidos, para poder trabalhar com autonomia, estava a entrar ainda por cima para uma função que não existia anteriormente. Portanto, ela está a entrar para uma função que não existe, numa empresa que é desorganizada, em que os processos não estão definidos e, portanto, a ambiguidade era total, não havia descritivo de funções, não estava claro tampouco a quem é que esta pessoa reportava. Há uma altura em que ela respondia a 3 pessoas diferentes em assuntos diversos e também sentia que as decisões não eram tomadas e, portanto, tudo isto era um caos que trazia a esta pessoa uma enorme ansiedade. Mas, pelo menos em casa, ela estava num ambiente que conhecia, que controlava e esta pessoa dizia-me, eu enquanto estou em casa sinto-me protegida. E tal como muitas vezes nós aqui mencionamos e recomendamos, o que nós trabalhamos com esta pessoa foi o que é que estava dentro do seu controle, dentro da sua esfera de influência e que era a responsabilidade dela a resolver. E o que é que tinha que ficar de fora. E isto ajudou a questão da ansiedade. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas da empresa, nós temos que nos focar naqueles que estão dentro da nossa esfera de influência, de responsabilidade e de autonomia. É verdade, se diga, nesse caso que tu mencionaste, o desafio era a dobrar, porque se nem sequer havia descritivo de funções, a pessoa nem sabia muito bem qual é que era a sua esfera de influência, não é? Mas, e isso acontece em muitos casos em que a gestão é muito informal, não é? Em que é um bocadinho a gestão do desenrasca, olha, dá-me lá aquele jeito, e às tantas o caos instala-se. E na verdade, lá está, nós teríamos tantos exemplos para dar. Não vamos fazer, temos aqui a proposta de fazermos esta Career Conversation numa hora, portanto vamos cumpri-la, mas a grande conclusão que nós tiramos é que para quem vive relações disfuncionais com o seu trabalho, com a sua organização ou com as pessoas que estão nela, ou para quem está numa estrutura em que o ambiente é negativo ou é tóxico, não há dúvida, há muito mais resistência ao regresso. Com a agravante que sente que perde tempo e espaço para explorar outras possibilidades. E isso é legítimo, a pessoa sentir. Mas não perde só isso, porque a pessoa vai também ter aqui outro desafio, que é conseguir ter energia, conseguir gerir energia e foco e claramente entrar num paradigma de maior esforço. E é por isso mesmo, por essa consciência, que há muita gente que agora, com a possibilidade de regressarem, estão a tomar uma decisão, que é eu vou regressar temporariamente. E de repente ganham um foco muito maior para a mudança. E muitas vezes é preciso um motivo forte para nós alocarmos esses recursos para conseguirmos agir. Às vezes é preciso a dor. Há vários autores que dizem que a dor é o maior motivador que existe para uma mudança. E, portanto, é aqui que nós estamos a entrar, não é? Porque voltar à exposição ao que era familiar, que sabemos que não nos serve, não é agradável e é promotor de dor. Eu, nem propósito, estava ontem a ouvir um podcast entre 2 autoras e uma delas falava num radical awakening, ou seja, num despertar radical, e ela dizia precisamente que a dor enfim, muitas vezes a alavanca que nós precisamos e que a vida nos traz para um despertar radical, para deixarmos de estar aqui no paradigma dos outros e passarmos a encontrar a nossa autenticidade. E é precisamente isso que estás a dizer. Não é? Sem dúvida, é mesmo isso. E para todos aqueles que se identifiquem com o que estamos a descrever aqui e que encarem o regresso ao local de trabalho como uma ameaça, nós já demos exemplos do contrário e demos recomendações, mas
Neste caso, para as pessoas que sintam que há algum tipo de ameaça no regresso ao local de trabalho presencial, estas são as nossas recomendações. Se aquilo que procura é mudar de emprego, ou de setor, ou de carreira, ou se está de regresso a um sistema, num sistema híbrido, nós sugerimos que no seu planeamento, isto é muito importante, reserve os dias em teletrabalho para as ações intencionais na direção da mudança. Exemplo, marcar calls, marcar almoços com pessoas que o podem ajudar, fazer cursos, participar em processos de recrutamento. Portanto, reserve parte do tempo, dos dias em que está em teletrabalho, porque tem mais flexibilidade para gerir a sua agenda, para fazer este tipo de ações. Se aquilo que procura é de facto mudar de emprego, de setor ou de carreira, e está em regresso num regime de full-time, o mais certo é que vamos ser, enfim, transparentes aqui com isto, vai chegar ao final do dia sem energia para conseguir trabalhar a sua mudança. Isto pode acontecer. Estavas a referir que conviver com a situação que é insatisfatória acaba por fazer a pessoa perder recursos, não é? Exatamente, exatamente. E portanto, para as pessoas que aquilo que a maioria que as pessoas que nós acompanhamos acaba por fazer e que nós vemos que se revela como mais produtivo é fazer algumas ações ainda antes de entrar no horário de trabalho, concentrar conversas ou processos de recrutamento ou participação em processos de recrutamento à hora do almoço. E para algumas pessoas parte do trabalho é realizado ao fim de semana, que é quando sentem que têm mais disponibilidade mental para este tema. Tá bem? Portanto, aqui é a questão da organização é chave, e a forma como nos organizamos para perseguir um conjunto de ações que nos vão levar a uma mudança é a chave para conseguirmos, porque senão vamos desistir e vamos sentir que não estamos bem a fazer coisa nenhuma. O nosso lema, aquilo que nós recomendamos é fazer diariamente alguma coisa, que é melhor do que não fazer nada, portanto, nem que sejam 10 minutos. Exemplo, o que é que se pode fazer em 10 minutos? Mandar uma mensagem no LinkedIn para ver ofertas nos sites que já programou, para fazer uma chamada, por exemplo, a alguém que pode ajudar. Às vezes existe aquela tendência para se fazer alguma coisa só quando se tem 2 ou 3 horas disponíveis, e isso é a chave para procrastinar, porque provavelmente nunca vou ter 2 ou 3 horas seguidas para fazer. Portanto, vamos ser realistas, vamos organizar a agenda e programar 15 a 30 minutos por dia focados é melhor do que ambicionar a ter aqui 3 slots de 3 horas de cada vez. E, portanto, em síntese, dê prioridade ao tema, dar prioridade ao tema, foco e persistência são aquilo que é a chave no processo de mudança, a par aqui de uma atitude de aprendizagem, que tem que estar sempre presente. É isso, Paula, e sabes que todos estes aspectos que tu puseste aqui em cima da mesa são muito importantes. Agora, também é importante nós enaltecermos que isto é quase, se nós estivermos a ver bem as coisas, e a Alexandra no outro dia estava-nos a dizer isso, não é? Nós quase estamos aqui a fazer uma análise SWOT do regresso ao trabalho, ao local de trabalho. E de facto estamos a falar aqui das ameaças, mas também há aqui oportunidades para estes casos em específico. E convém ter presente que quem está a trabalhar por uma mudança estando empregado, por exemplo, tem muito mais margem negocial no processo de recrutamento e também tem muito mais graus de liberdade para rejeitar ofertas que não lhe interessem. E psicologicamente isso conta muito quando se está à procura de uma mudança para melhor, seja o melhor a definição de cada um, o que cada um considera que é o melhor para si. E, portanto, o estado psicológico de poder ter opções, de não ter que ser a primeira coisa que aparece, isso influencia muito. Então, quem está a trabalhar tem essa vantagem. Não é só ameaça. Há também aqui alguns aspectos que jogam a favor. Este pode estar a ser, para muitas pessoas, para muitos profissionais, um momento de reality check. Como de resto, aliás, todo o contexto da pandemia foi um momento e está a ser um momento de reality check nas nossas vidas, porque nos obrigou a repensar a vida, obrigou-nos a repensar o trabalho e tudo aquilo que é mais importante para nós. Nós temos vindo a dizer isto em muitas career conversations. A pandemia está a ser uma oportunidade para uma reflexão e para um reality check. Sim, sem dúvida. E o reality check provocado por mudanças externas a nós, não é? Portanto, há uma pandemia que de repente provoca alterações completas
de vida, de forma de trabalhar. E isto faz-me pensar muitas vezes numa frase que eu falo entre nós, não é? Que o contexto é como um oxigênio, não é? Aquilo que acontece à nossa volta é como oxigênio. Se o que acontece produz oxigênio, nós trabalhamos muito bem, até nos surpreendemos com o que acontece. Mas se de repente o que está a acontecer à nossa volta retira oxigenação, nós entramos em esforço, ok? Então é importante, aquilo que acontece no contexto tem reflexos diretos na nossa forma de viver o trabalho. E foi isso que nós vimos nesta Career Conversation, que as questões de flexibilidade, de autonomia, de formato em que o trabalho é desenvolvido e entregue, são mesmo questões muito importantes, às quais nós não somos imunes. Pelo contrário, nós fazemos parte de um sistema, portanto, isto vai influenciar a forma como nós estamos e nos sentimos na nossa relação profissional. E no limite influenciar a nossa realização profissional, que é isso que é o nosso propósito, o propósito do nosso projeto, deste projeto de Career Redesign. E, portanto, o contexto em que trabalhamos, a forma como trabalhamos, influencia a nossa realização profissional, ponto final, e é isto que estamos a dizer. E por isso, se as práticas, os processos e as políticas de trabalho que está a viver neste momento não estão alinhadas consigo, não ignore o tema, não a subir para o lado, como tu costumas dizer, Lourdes. Se já sugeriu mudanças na sua organização e considera que não há qualquer abertura para as fazer, então a nossa recomendação é que esteja atento a outras organizações, a outras alternativas, e que comece a fazer perguntas na sua rede de contactos a pessoas que conhece, que trabalham noutros sítios, noutras organizações, ou mesmo a pessoas que trabalham para as pessoas que trabalham em empresas maiores. Muitas vezes as direções em que trabalhamos é que as políticas e as formas de trabalhar dependem das direções em que nós estamos, e portanto procurar outras direções que tenham formatos de trabalho diferentes. Será que é possível essa mobilidade interna? Será que é possível trabalhar dentro da mesma empresa de uma outra forma que esteja mais alinhada com aquilo que ambiciona? Vale a pena fazer este trabalho de casa e estar atento. Sim, agora estamos já aqui a aproximar-nos da nossa hora, ainda queremos dar aqui espaço às perguntas. Em jeito de síntese, aquilo que nós falámos até aqui foi, abordámos aqui a questão do formato que desenvolvemos o nosso trabalho, que claramente tem impacto na realização profissional, como a Paula já reforçou muito bem. Demos aqui também exemplos de situações em que o regresso ao formato de trabalho presencial pode ser sentido como uma oportunidade ou pode ser sentido como uma ameaça aos objetivos de carreira. E, portanto, existem ambas as realidades e demos recomendações para cada caso para uma gestão mais proativa, não é? Claramente, para quem considera que há oportunidades, a grande recomendação é preparar as conversas no regresso e preparar a dinâmica relacional de trabalho, uma vez que estamos outra vez numa fase de transição. E para quem considera que regressar é uma ameaça até se estar num processo de mudança profissional, o grande desafio é a organização, a reorganização para conseguir manter-se no caminho da mudança. O que é que nós gostávamos também de deixar como mensagem aqui de fecho? É que este momento é um bom momento para reavaliar a sua situação e gerir a sua carreira, porque se é verdade que estamos a regressar, também é verdade que hoje em dia se abriram oportunidades novas pelo facto de agora estarmos mais abertos aos sistemas híbridos em teletrabalho, e temos tido imensos exemplos disso, de pessoas que de repente o mercado de trabalho passou a ser internacional porque há procura por pessoas em trabalho remoto. E isso não existia antes da pandemia. Portanto, estejamos abertos e atentos ao que está a acontecer no mundo, porque há novas oportunidades que nós, se calhar, ainda não vimos. E é uma boa altura para tomar as rédeas dentro daquilo que pode controlar e que depende de si. Nós estamos a terminar e para quem se registou e para quem assistiu a esta Career Conversation, nós temos o benefício habitual, que é partilharem connosco a vossa situação profissional. Portanto, partilhem connosco a vossa situação profissional, nós vamos dar-vos feedback personalizado, mas só vamos fazê-lo para quem responder até ao dia 13 de julho, inclusive, e o feedback pode passar por sugestões, enfim, sugestões das mais variadas,
formas como nós podemos apoiar-vos ou ações de outros serviços, se aquilo que estiverem a partilhar connosco estiver fora do nosso âmbito de atuação. Vão receber nos próximos dias um e-mail com a gravação desta sessão e com os recursos adicionais, os links, para que possam aprofundar, se quiserem, este tema, e portanto vamos sugerir-vos algumas leituras. Reforço o pedido feito inicialmente para subscreverem o nosso canal de YouTube e partilharem os vossos comentários e sugestões de temas para próximas sessões na caixa de comentários desta Career Conversation. E nós vamos agora abrir os comentários às pessoas, comentários, perguntas, é o que quiserem. E vamos fazê-lo com uma pergunta que eu vou pedir à Alexandra que escreva no chat para que todos possam ver. E a pergunta é: em que situação é que se encontra? Teletrabalho, modelo híbrido ou já está em full time? E o regresso representa uma oportunidade para quê ou uma ameaça a quê? Portanto, isto agora nós habituámos a começar a abrir este fórum com perguntas, não queremos outra coisa, não é? Portanto, também estamos desejosos de conhecer quem aparece aqui de novo nestas sessões, embora já temos aqui os habitués, não é? Que já vêm às Career Conversations por sistema. Mas partilhem connosco. Em que situação é que está? Teletrabalho, já voltou, está a voltar? Qual é a oportunidade, qual é a ameaça? E ponham as vossas perguntas. Eu se calhar ia sugerir uma coisa, que é, para ser mais fácil e para começarmos a ter já respostas, qual é a situação em que está? 1, em teletrabalho, 2, modelo híbrido, 3, full time. Se quiserem responder 1, 2 ou 3. 1, teletrabalho, 2, híbrido, 3, full time. E depois contem-nos então parte da oportunidade e da ameaça e porquê. Para já temos aqui os dois extremos, não é? 100% em teletrabalho e alguém também que nunca parou, esteve sempre presencial todo este período. Alguém que nos diz a história é completamente outra e sempre estive em full time. Não, e de alguma forma sempre diferente. Uhum. Ou seja, teletrabalho e, portanto, aqui a visão do Tiago, à semelhança de um exemplo que foi dado, vejo como uma ameaça ao retorno, porque não me identifico totalmente com a situação atual. E está 100% em teletrabalho. Sim. Lá está, é isso que nós temos estado a sentir, não é? Que este conteúdo surgiu precisamente porque a maior parte das pessoas que nós estamos a acompanhar, por causa do momento de controle de pandemia, das estratégias que foram adotadas, entraram em teletrabalho e de repente agora, quando se começa a falar e com o avançar da vacinação e começa-se a falar de um desconfinamento mais a longo prazo, embora está como está a situação neste momento, não é? Está a regredir, a angústia vem precisamente porque as pessoas já estão a imaginar que ao regressar vão voltar para aquilo que era a realidade antes de estar em teletrabalho e há uma consciência que as pessoas sabem que querem outras coisas, não é? Não querem continuar daquela maneira. Com uma questão que é quem passa a estar em teletrabalho percebe o que é que ganha ao estar em teletrabalho, que isto é outra realidade que aparece aqui presente. E acho que foi mesmo essa realidade que apareceu aqui. A Cátia diz-nos que deixei de trabalhar precisamente pelo regresso ao escritório no primeiro confinamento. Uau. Foi a minha gota d'água para decidir por uma mudança na minha vida profissional. Isto é mesmo forte. Isto, de facto, é... Isto foi mesmo reality check, não é? Sem dúvida. Uhum. Temos também aqui um comentário do Damião que diz: manter a possibilidade de pelo menos 80% de teletrabalho permitiria garantir a continuidade de formação de equipas multigeografia. Não estou motivado para ter de ir mais de um dia por semana ao escritório. E aqui lá está a questão do poder decidir, não é? Que também falámos aqui hoje, ter a opção. É algo muito valorizado cada vez mais pelos colaboradores. Sim, eu felizmente temos tido contacto com várias organizações que estão a dar essa possibilidade, não é? A própria pessoa escolhe, mas há limites de regresso, ou seja, há organizações que estão a dizer: permitimos que o colaborador venha no máximo 2 dias por semana ou 1 dia por semana, desde que haja desfazamento e percentagem de ocupação de X nos espaços de trabalho,
porque regressam para os espaços de trabalho que não foram adaptados a esta nova realidade também, não é? E, portanto, tem que se ter isto em consideração, porque é preciso manter as condições de segurança, e isto é também um tema que não é um tema fácil de ser gerido nas organizações, ok? Isto não é um tema fácil. Sim, porque tu não consegues esticar as paredes do escritório para acomodar as mesmas 20 pessoas em open space mantendo a distância social, quer dizer, Claro que não dá. não. Claro que não. E, portanto, não é possível regressarem todos. Tem que estar e tem que haver comunicação para saber quem é que vai estar no escritório e se há condições para poder estar ou não. Portanto, isto é bastante complexo. Agora, o que nós sabemos do ponto de vista do colaborador, a opção é sentida consensualmente como uma mais-valia, como um benefício. Não há dúvidas em relação a isso. Eu diria que é o único ponto consensual que nós conseguimos detectar até agora. E, de facto, traz benefícios porque permite alimentar o sentido de pertença em relação à organização, permite também, ao mesmo tempo, um investimento na formação que é tão importante, não é? E que nós muitas vezes, quando estamos fisicamente, não temos esse grau de liberdade. Agora, o que é importante é, regressemos ou não, quando o fizermos, porque é uma questão de tempo, se existe uma intenção de mudança na vida profissional, então o grande desafio, e aqui reforço, é dar prioridade ao tema. Não pode ser a última coisa no meu dia, tem que ser a E se primeira. sobrar espaço, tempo e energia, não pode ser. Não pode ser, tem que ser a primeira. Porque o termo prioridade é exatamente, quer dizer alocarmos a nossa energia, a nossa atenção e o nosso tempo primeiro, daí prioridade, primeiro, ao que é realmente importante para nós. Daí que haja muita gente que no regresso ao local físico, ainda antes, ou nas viagens para o trabalho, ou ainda antes de entrar, faz de manhã ou faz na hora do almoço, as tais iniciativas, uma chamada de 5 minutos, de 10 ou 15, para ir todos os dias alimentando o seu foco. E isso é outro dia ouvi uma autora e gostei muito desta analogia que ela fez. Ela dizia uma coisa que eu partilho convosco, não me recordo o nome dela. Mas ela falava da questão de pilotar um avião, não é? Uma aeronave. E da mudança de trajetória. A mudança de trajetória de uma aeronave, ela tem que ser feita gradualmente pelo piloto. Portanto, o piloto vai dar instruções coordenadas para virar progressivamente a aeronave. Porque se fizer uma viragem brusca, do ponto de vista físico, há uma reação física do avião àquela mudança brusca que pode pôr em causa a integridade da estrutura. E ela fazia um paralelismo com a mudança na vida, que é, nós às vezes achamos que para fazer uma mudança na vida temos que virar 180 graus de um dia para o outro. Não, não temos. Num dia, se nós virarmos ali 0,5 graus a 1 grau, se fizermos uma ação que vai no sentido que nós nos propomos, estamos a caminhar para a mudança. E há de haver um momento em que vamos olhar para trás, ao longo da semana, ou das semanas, ou dos meses, e de repente já fizemos a mudança de trajetória e geralmente ela tende a ser gradual. São muito menos os casos em que ela é radical. Portanto, ficar com esta ideia em mente pode ajudar a este foco. Alexandra e Paula, estamos nas 14h02, 1 hora de sessão. Eu diria que não me estão aqui a surgir mais comentários, podemos fechar. O que é que dizes, Paula? Exatamente. As pessoas aqui prioritariamente estiveram predominantemente do lado de quer uma mudança profissional e, portanto, o regresso ao espaço físico do escritório é mais uma ameaça do que uma oportunidade e, portanto, temos aqui uma maioria, estamos aqui claramente identificados, já demos recomendações e, por isso, resta-nos despedirmos-nos, não é, Lourdes? Agradecer-vos a presença, estamos no verão, portanto, são pessoas muito focadas para estarem aqui hoje. Só dizer-vos que em agosto não vai haver sessão, porque nós também vamos de férias e temos direito a elas, e quando estamos de férias, e quando estamos a trabalhar, e portanto não vamos fazer sessão em agosto, voltamos em setembro, e contamos com a vossa participação novamente nessa altura. E até lá, espero que para quem fica em teletrabalho
tire o máximo partido para quem regressar ao local de trabalho, se sentir que pode ativar algumas das recomendações que deixámos, aproveite. E desejo-vos um bom verão a todos e até ao nosso regresso. Até ao nosso regresso e tenham uma excelente temporada de verão e mantenham a consistência das vossas ações.